Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos meditar sobre a relação de Deus com Abraão. Abraão que foi um modelo de fé e de obediência a Deus ao longo da história da humanidade, conforme encontramos em Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 12, e os versículos 17 e 18 que eu passo a ler agora. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer, de Damasco, é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascidos na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras. Também porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Agora os versículos 17 e 18. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão e disse: Prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates. Até aqui o nosso texto. Meu amigo e minha amiga, o nosso texto inicia com uma visão que Abraão teve, na qual Deus lhe diz 2 coisas muito importantes. A primeira coisa, Deus diz que Abraão não deve ter medo, porque ele, Deus, o protegerá. Após a batalha que travou com 4 reis, em que Abraão resgatou o seu primo Ló com sua família, das mãos desses reis, Abraão ficou meio com medo. Após o resgate, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Salém. Além disso, Abraão também tinha um outro medo, né? Além disso, Deus diz que Abraão não deve ter medo e será protegido, mesmo quando a tristeza e a angústia tomarem conta dele, por ele não ter um filho com a sua esposa Sara, que era estéril, e ele, Abraão,
já bem avançado em idade. Deus então deixa claro que nada acontecerá a Abraão. Tudo dará certo na vida dele, porque Deus o protege e Deus promete ser tudo na vida dele, ser o seu Deus. Segundo, amando e vendo que Abraão é um homem de fé, mesmo quando tudo parece mostrar o contrário, Deus o tira de dentro da sua tenda. Deus o tira do seu estado de angústia e depressão e promete dar a ele uma grande recompensa. Que recompensa é essa? Olhando para o texto, nós veremos que, primeiro, Deus chama Abraão para sair da sua tenda e o desafia a deixar para trás as suas angústias, tristezas, desânimo e frustração. Por ser idoso e não poder mais ter filhos. Ele tem essa sensação, esse sentimento de angústia por causa disso. Deus coloca Abraão de pé diante das dificuldades, das angústias e frustrações. Deus mostra a Abraão, olha, não está nada acabado com você. Você ainda vive, você ainda tem vida, você consegue. Segundo, Deus anima e encoraja a Abraão a confiar nas promessas, que são muitas e são verdadeiras, como as estrelas, que a sua descendência será incalculável. Terceiro, Deus promete dar a Abraão uma terra onde toda a sua descendência poderá viver, cultivar e se multiplicar, porque na mente de Deus a promessa da descendência ela tem que estar ligado com a promessa da terra que mana leite e mel. Abraão creu nas palavras de Deus e se colocou ainda mais à disposição de Deus, mesmo sabendo que, para o ser humano, ele não poderia ter mais filho, ele confiou em Deus, porque é o Deus vivo que se comunica e que está falando com ele. É o Deus da vida que o chamou da sua parentela, que o tirou lá da Babilônia, da cidade de Ur, para ir em busca da terra prometida e formar uma grande família. Vendo que Abraão creu em sua palavra, e para não deixar dúvidas, Deus faz uma aliança com Abraão por meio de um gesto de sacrificar animais partidos em duas bandas. O fogo que passou por meio dos animais sacrificados é a presença de Deus, que sela a promessa. É como se Deus jurasse que dará a Abraão uma grande descendência e uma terra que emana leite e mel. Um juramento que Deus não poderá quebrar. É um juramento que Deus faz, não que Abraão faz. Então, meu amigo e amiga, nós aprendemos com o nosso texto que também para nós Deus diz que não precisamos ter medo, porque Ele está conosco, nos protegendo, cuidando de nós. Que, mesmo passando por aflições, Deus está do nosso lado e quer ser o nosso único Deus. Meu amigo, minha amiga, nisso nós temos que crer. E quando nos trancamos dentro das nossas angústias, quando nossos olhos e pensamentos estão só voltados, muitas vezes, somente para as nossas dores, decepções,
frustrações e não conseguimos ver que Deus está do nosso lado, falando conosco, agindo em nós e nos mostrando um caminho que pode nos aliviar, Ele, Deus, vem ao nosso encontro, chama-nos para sairmos do nosso mundinho, sairmos para fora do nosso mundinho e nos colocar de pé para vermos aquilo que Ele já fez em nossa vida. Deus nos chama, nos ergue, nos anima. Fique de pé, porque eu estou do seu lado. E aí, meu amigo e minha amiga, veremos que Deus já nos falou e mostrou por meio de pessoas tantas e tantas bênçãos que já recebemos. Deus já mostrou tantas bênçãos. Veremos que Deus já nos livrou de muitos perigos, que Deus já nos alertou de não tomarmos atitudes que achávamos que eram corretas. Que Deus sempre foi um escudo em nossa vida, estando do nosso lado para cuidar e nos proteger. Deus quer, meu amigo e amiga, nos colocar de pé diante das dificuldades, quer nos encorajar a olhar a vida de frente e não abaixar a cabeça. Aprendemos que também nós devemos nos colocar diante de Deus, sim, e dizer para Ele em oração, assim como Abraão, tudo aquilo que pesa em nossos corações. A fé não se mede por aquilo que fazemos, mas pela nossa confiança em Deus. Mesmo diante de situações que ofuscam a nossa esperança, como doenças, luto, tristezas, angústias, não devemos perder a esperança de que Deus nos ouve e nos responde. Apesar de tudo, temos que confiar em Deus, porque é isso que nos mantém de pé e fortalecidos. E assim, como Deus fez uma aliança com Abraão, Ele fez conosco, continua fazendo conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, para nos tornar herdeiros do seu reino. Jesus, que era sem pecado, padece para que nós, pecadores, sejamos salvos. Então, somos chamados a crer em Deus, apesar das adversidades, porque Deus age em nós e por nós do jeito dele e não como nós queremos. Abraão nos lembra que a verdadeira fé é ativa e confiante. Aprendemos que somos chamados a crer nas promessas de Deus, mesmo quando não vemos os resultados imediatamente. Por isso, devemos ter um relacionamento consciente com Deus. A fé é uma atitude de como devemos nos posicionar diante das promessas de Deus em nossa vida. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você, meu amigo, minha amiga, ouviu esta mensagem, esta pregação? Você pode comentá-la, deixar seu comentário, pode compartilhar com quem você quiser. Lembro que eu tenho meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. Você é convidado a se inscrever. E eu desejo a você e a sua família uma semana abençoada. Que a gente não deixe de crer em Deus, porque é isso
que nos mantém de pé. E se a fé em Deus nos mantém de pé, é porque Deus está do nosso lado. Certo? Nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.